Amigos, os ventos estão mudando. E eu não tô falando em relação à minha chave do carro que foi encontrada no Maracanã nessa segunda-feira, não, tá? Isso aqui também é importante. Mas o portal aberto em Fluminense e Lanús, que foi quando eu perdi essa chave e ela foi encontrada, ele finalmente está sendo fechado. O Fluminense ganhou o Internacional, essa semana tem Fluminense e Ceará. E a gente vai falar aqui da reta final, cara. Muitos números, muita coisa interessante. Avaliação de times que estão brigando contra a gente também. Tem bastante assunto. Vamos rodar a vinheta aí do Giro de Notícias. Você, claro, já chega deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, dando aquela moral aqui também. Meu nome é Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos lá, cara. Alguns amigos que produzem conteúdo sobre outros times, e aí eu falo aqui especificamente de Botafogo e Bahia, que me chamaram a atenção, produziram conteúdos bons e que eu acho que dão a tônica do que vai ser essa briga até o final do ano em relação à vaga na Libertadores. O resultado do Botafogo no domingo, empatando com o Santos dentro do Engenhão, e valeu a força do nosso secador, né? Possibilitou ao Fluminense que uma vitória simples contra o Ceará no meio da semana, no jogo atrasado, lá da 12ª rodada do Brasileirão, colocasse o Fluminense à frente do Botafogo. Eu vou jogar aí na tela a tabela do Brasileirão pra gente dar uma olhadinha antes de eu trazer esses números, só pra vocês terem noção de como tá a situação, ó. Hoje, o Mirassol tá em quarto e eu não converso sobre o Mirassol em relação à nossa vaga na Libertadores, tá? Pra mim, a conversa agora com o Mirassol é sobre vaga direta. Ultrapassar o Mirassol não vai fazer a gente ir pra Libertadores. A gente precisa ultrapassar outros times. O Mirassol já tem 55 pontos, com 58, 59 ele tá classificado. Então, o nosso assunto no momento, ele é com Bahia, que tem 49 pontos, com Botafogo, que tem 47, a gente tem 44 e precisa ganhar do Ceará nessa semana, nesse meio de semana, nesse jogo atrasado, para chegar a 47 também, e de certa maneira, ficar de olho em Vasco, São Paulo e Corinthians e Grêmio e tal, mas principalmente Vasco e São Paulo, que são dois times um pouco mais sólidos ali nesse momento, o Vasco muito mais por momento, o São Paulo pelo campeonato inteiro, nessa briga, principalmente pela 8ª posição. Uma vitória do Fluminense contra o Ceará vai botar um gap de 5 pontos entre Fluminense e Vasco. São só 2 rodadas, 2 vitórias dele, 2 vitórias nossas, mas o Vasco já está em viés de alta, então é difícil você se manter nesse viés de alta constante, apesar da ótima vitória contra o Red Bull 3-0 fora de casa, mesmo sem o principal artilheiro do time, que era o Ryan, o reserva, entrando e fazendo 2 gols. E o Fluminense está um pouco mais sólido. A preocupação inicial é dos botafoguenses. Por quê? O Fluminense pode passar o Botafogo vencendo o Ceará e no final de semana tem um Ceará e Fluminense, que é um jogo chato, um jogo difícil lá no Castelão, e o Botafogo vai enfrentar o Mirassol, onde o Mirassol não perdeu ainda. E aí eu até fui buscar isso aqui do canal do Anderson Mota, um botafoguense que tem canal também, falando, ó, o Fluminense joga o seu jogo atrasado na quarta-feira contra o Ceará e caso vença, tira o Botafogo do G6. Há poucos dias, ele falando do Botafogo, né, estávamos no G4 e essa semana podemos ficar fora da zona da Libertadores. Mas não há cobrança sobre o trabalho do David Ancelotti e nem nos jogadores. O Botafogo está literalmente largado e o Textor na Inglaterra vendo o jogo do próximo time dele. Triste 2025. Eu acho que, obviamente, isso aqui não representa 100% do Botafogo, é um desabafo de um torcedor e tal. Eu sei que tem botafoguenses que estão pensando um pouco diferente, mas acho que o cenário de quem tá vendo de fora é: o Botafogo derreteu no campeonato. Se eu falei de quando a gente abre a classificação das últimas... Vamos botar do retorno aqui. O Vasco aparece na liderança da classificação do retorno. É porque agora tá até empatado em pontos com o Palmeiras, né? Tá aqui na UFMG, tá um pouquinho... exato, tá 3 de saldo ali atrás, basicamente. Mas o Vasco aparece como primeiro colocado, empatado com Palmeiras e Mirassol nas campanhas do retorno aqui na tabela da UFMG. O Botafogo, diferente disso, aparece em 10º. E nem é tão ruim assim, se você parar a pensar que o Botafogo tava no G4. Olha o Fluminense, por exemplo, o segundo turno do Fluminense poderia ser pior no caso do Botafogo. O segundo turno do Fluminense não é uma maravilha completa. A gente não tá tão, sentindo tão agradável assim, ainda mais a sequência, mas principalmente no futebol. Olha em pontos, o Fluminense tem 20 pontos.
é um dos principais times do retorno do Brasileirão. Você vem para a parte baixa da tabela, você vai ver um Red Bull Bragantino que derreteu completamente, você vai ver um Atlético Mineiro que derreteu completamente também, Santos, o Internacional, times que estão muito abaixo. Quando você olha a tabela do Brasileirão, esses times só não caíram porque o primeiro turno da turma lá de baixo foi muito ruim, né? Mas você vai vendo, o Botafogo é sexto no campeonato, tem 47 pontos, e com 11 rodadas de retorno, o Botafogo só fez 16 pontos. É muito pouco. O time tá derretendo no campeonato. Se a gente vier aqui para as últimas 10 rodadas, né, que é o recorte mais recente, o Botafogo tá até um pouquinho melhor porque ele perdeu a estreia do retorno. E se a gente vier para a tabela aqui do Transfermarkt, que é onde parou a Copa do Brasil né? As últimas 8 rodadas da 23ª para cá. Que é basicamente quando para a Copa do Brasil, tem até jogo de Sul-Americana e Libertadores no meio, mas olha o recorte do Botafogo em 12º, aqui ó, com 10 pontos, com o mesmo número de pontos, por exemplo, que o Santos. Aí você vai falar, pô Gabriel, mas o Bahia também tá nesse recorte negativo aqui nas últimas 8 rodadas. Vou concordar com você. Só que a situação do Bahia, ela é ligeiramente diferente. O Bahia olha para a situação numa ótica, cadê? Deixa eu botar aqui, da tabela dentro e fora de casa. O Bahia teve desempenhos muito ruins até agora como visitante. Você vê que na tabela como visitante o Bahia vai aparecer em 13º com 13 pontos apenas, já com 15 jogos jogados como visitante. Campanha semelhante, por exemplo, a do Santos, fora de casa. E também a nossa, porque a derrota para o Vasco é fora de casa, apesar de ser no Maracanã. E um desempenho como mandante, olha onde vai aparecer o Bahia como mandante, gente. O Bahia tem a segunda melhor campanha, tá de novo empatado aqui com o Palmeiras na liderança de melhor campanha jogando dentro de casa. Só tem uma derrota no Brasileirão até agora. Sofreu só 10 gols, só a defesa do Flamengo sofreu menos gols do que a deles. Então, óbvio que o Fluminense aparece aqui com 31, mas existe um olhar pro Bahia de jogos em casa tendo um outro perfil. E aí eu coloco aqui a previsão, na verdade, e de uma preocupação que eu fiquei, que eu acho que os tricolores também ficaram no geral, essa página aqui do Bahia postou a sequência do Fluminense. Porque o Fluminense agora vai jogar dos próximos 4 jogos, após essa duplinha de jogos contra o Ceará, o Fluminense joga contra o Mirassol em casa, depois joga contra o Cruzeiro no Mineirão, contra o Flamengo no Maracanã, e pelo andar da carruagem, provavelmente mesmo com o mando nosso, maioria de rubro-negros, e contra o Palmeiras fora. Esse é o mês de novembro do Fluminense. E preocupa muito porque o Mirassol é talvez um dos times que mais incomoda. A gente vai simplesmente pegar o G4, gente. Olha a tabela do campeonato. A gente vai pegar o G4 e só um deles, cadê? Deixa eu voltar aqui. Só um deles é mando nosso no Maracanã, porque, novamente, né, não gostar de ouvir verdade, aí não vem pro resto tricolor, não, né? Mas, quer dizer, o mando do Fla-Flu é nosso, mas a maioria vai ser deles. Vai ser mando deles. Então, o mês de novembro do Fluminense ele é crucial. E aí eu trago aqui a sequência feita lá pelo Pedro Pereira, né, do SC Bahia Números, uma página muito boa, até mesmo para quem não torce pro Bahia, para poder seguir. Eu trago aqui, ó, vou jogar aqui a minha tela pro outro lado. Aqui, ó. Os próximos jogos até o final dos times que estão brigando pela Libertadores. Ele botou o Mirassol na conta aqui ainda, beleza? Vou ignorar o Mirassol como eu prometi que ia ignorar. Mas só um detalhezinho sobre o Mirassol. Ele botou aqui embaixo posição média dos adversários. O que é isso? Quanto menor essa posição média, maior é a dificuldade, porque, né, o time está em primeiro, está em segundo, por exemplo. A reta final do Mirassol ela é difícil. Ela, na teoria, ela é muito difícil, porque a posição média é nono. Ele vai pegar o primeiro, vai pegar o segundo, vai pegar outros 3 times do G8, o sexto, o sétimo e o oitavo, e pega uma galera lá da parte de baixo. Só que o Mirassol, como eu falei, ele já tem 55 pontos. Se ele vencer o Vitória fora de casa e o Ceará em casa, se ele empatar com o Botafogo em casa, ele já vai para Libertadores. A nossa conversa é com Bahia, Botafogo e Fluminense. E olha a posição média dos adversários do Bahia. 14º. O Bahia não enfrenta nenhum time do G6. O Bahia enfrenta Fluminense e Vasco, que são 7º e 8º apenas. De resto, o Bahia vai enfrentar o 12º, o 13º, o 15º, o 18º, o 19º e o 20º. A tabela tá à feição. O Bahia tem 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Os jogos em casa, em todos eles o Bahia é favoritaço.
Sport não tem o que falar. Fortaleza não tem o que falar. O Red Bull Bragantino, que acabou de trocar de técnico agora, vai ter um técnico novo, talvez ainda não tenha. Também não tem muito o que falar. São 4 vitórias, o Bahia com essa pontuação vai a 61. Você pode ignorar até... São 3 vitórias que eu citei aqui, né? Você vai a 58, Bahia. Com 3 vitórias. Olha como a situação ficou mais chata pra gente. Por quê? Porque a nossa posição média é 7. A gente pega o G6 inteiro. A gente só não pega o G6 inteiro porque o sexto é o Botafogo, a gente já enfrentou, a gente pega o G5, né, pra ser mais preciso, porque eu tô contando que a gente vai ser o sexto em breve. A gente pega os 5 primeiros. E desses 5 primeiros, a gente gasta 3 mandos. Entende a dificuldade, o quanto que vai ser importante esse time do Fluminense jogar bola fora de casa, agora? Porque, repetindo, tá? Pra de repente quem não pegou. Classificação como mandante. O Fluminense é sexto, tem uma ótima campanha como mandante. Classificação como visitante. O Fluminense tem uma campanha tão ruim quanto o Bahia, que eu já bati aqui várias vezes, que faz campanhas ruins. 13 pontos apenas. Só tem a campanha, fez mais pontos fora de casa, o Fluminense, do que 6 times. Internacional, Atlético Mineiro, Vitória, Fortaleza, Sport, Juventude, todos que estão na rabeira do campeonato. E aí, se eu tô falando isso, e o Fluminense vai ter, dentro de casa, um confronto contra o 4º colocado, um confronto contra o 2º colocado, que é provável que o time, mesmo jogando em casa, o time de lá tenha mais torcida, e o confronto na última rodada contra o 5º colocado, que é um péssimo mandante também, então dá pra aliviar, eu consigo olhar pra essa tabela e garantir... e tem o São Paulo também, né? O Fluminense tem 5 dentro de casa, porque tem o jogo atrasado com o Ceará. Eu consigo olhar e falar, olha, o Fluminense é favoritaço contra Ceará e São Paulo, isso dentro de casa é. Contra o Bahia, talvez também, a última rodada as coisas mudam um pouco. Mas a gente entende que a gente vai ter que pontuar contra o Ceará no Castelão, a gente vai ter que achar vitória contra o Cruzeiro, talvez fora de casa, a gente vai ter que ir forte contra o Grêmio lá no Sul. Vamos ter que achar. Por quê? Porque não dá pra contar com esse G7. O jogo de ida, ninguém aqui quer Flamengo campeão da Libertadores. Jogo de ida, o Flamengo fez 1-0 só no Racing. Totalmente possível de perder na Argentina. Totalmente possível do resultado ser revertido, como o Estudiantes fez, inclusive, e acabou perdendo os pênaltis. O Palmeiras tomou 3 da LDU. Dá pra reverter também, né? A gente sabe como é que funciona. Mas assim, tomou 3. Então, G7 vindo da Libertadores, tá muita ameaça. E Copa do Brasil, só tem uma... Pra gente ir pra Libertadores é metade das chances, né? 50%, porque o Cruzeiro ganhando abriria mais uma vaga, ou a gente ganhando, né? A gente tá ganhando, então dane-se vaga de Libertadores pelo Brasileirão. Mas Vasco e Corinthians não necessariamente abrem vaga, não. Estão atrás da gente. Então, o cenário é estar no G6, gente. É estar no G6. E aí, quando eu olho essa sequência, eu vejo que o Fluminense vai ter que jogar mais bola do que vem jogando. Vai ter que fazer mais resultado do que vem fazendo. Porque o que a gente viu até agora no segundo turno é reflexo daquele primeiro turno que eu falei 200 vezes. Falei, olha, até o Mundial, a nossa tabela é mais fácil, tem que fazer muito ponto. A gente vai chegar agora na rodada que foi no primeiro turno, a última antes do Mundial, que é o jogo contra o Ceará no domingo. O pós-mundial, aquela sequência de derrotas, aquela dificuldade toda, era o corredor polonês do Fluminense, e na reta final do campeonato a gente vai precisar fazer melhor. Agora, uma daquelas coisas que eu acho que nenhum tricolor quer, mas eu acho que todo mundo acha legal sem querer, né? Ninguém quer, eu quero a tristeza do meu rival sempre. Mas que eu acho que mostra uma coisa interessante, pelo menos. Grandes possibilidades, eu diria médias possibilidades, de termos os 4 cariocas na Libertadores do ano que vem, tá? Digamos que hoje o Bahia acabe tropeçando, ou o Flamengo ganha a Libertadores, né? Vamos botar ali, o Palmeiras ganha a Libertadores pra ninguém ficar puto aqui também, né? Mas o Palmeiras ganha a Libertadores, já abriu um G7. Fluminense ou Vasco ganhando a Copa do Brasil, abre uma 8ª vaga, os 4 cariocas estariam na Libertadores no ano que vem. Seria algo inédito. O máximo que aconteceu foram 3 cariocas na Libertadores de 2012. O Flamengo caiu na primeira fase e na mesma noite, Fluminense e Vasco caíram nas quartas de final com gols no finalzinho para os 2 finalistas, Corinthians e Boca Juniors. O gol de cabeça do Paulinho e, no nosso caso, aquele gol do Santiago Silva. Eu não quero. Eu quero ir para Libertadores sozinho, né? Mas não dá pra dizer que também que não é algo legal a gente ver 4 do futebol carioca jogando a Libertadores também, acaba sendo algo inédito, né? E aí, as chances de termos clássico na Libertadores, que a gente só jogou uma vez, né?
contra o Vasco na época que ninguém ligava pra Libertadores direito, também seria muito grande. Enfim, tamo junto, se inscreve, deixa o like, deixa sua opinião aqui embaixo também. Até a próxima, valeu.